Fala, meu respeitável público! Tudo bem com vocês? Mais uma semana, Vai na Fé Podcast está no ar. Eu sou o Lucas e do meu lado está meu parceiro Alex. Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo em paz aí? E hoje a gente está aqui com uma ilustre convidada, Thalita Barbosa. Meu Deus! Seja bem-vinda, Thalita. Bem-vinda. Você já pode dar seus bem-vindos aí, galera. Minha gente, Pai do Senhor, muita honra para pouca Thalita eu estar aqui nesta noite. Estou muito honrada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, meninos. Legal. Se vocês não ouviram a voz dessa mulher, você ainda vai ouvir. Quem deixa eu deixar o link do Instagram dela, depois você vai lá e confere. E claro, galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like abençoado, comentar aí o que é que você quer ver nos próximos Vai na Fé Podcast. Tem lá no Instagram também, o @Vai na Fé Podcast, tá lá todo o nosso conteúdo. Quiser bater um papo com a gente, toma serviço. Só entrar em contato. Só lembrando de novo, a gente vai deixar todos os contatos, né, de arroba de Thalita. Se você quiser levar ela, né? Levar ela em mais lugar mais distante. Cada vez mais distante. Apesar que eu acho que Thalita deve ter passado por todos os estados daqui do Brasil, não? Não. Mas Ainda não. Ainda não, mas eu vou chegar. Andei um pouquinho, mas ainda falta. Mas a cidade daqui da Bahia? Da Bahia... Já conheci uma boa parte. Caraca. Mas Bahia é muito grande também. A gente vai né? chutar. A Bahia é um Brasil A gente menor. chuta, Porque- chuta e vê se a cidade foi contemplada ou não. Não, eu só chuto uma. Salbara, já foi? Pelo amor de Deus, salvar E eu acho que Salbara é tipo o fim do mundo, assim, tá ligado? Mas... Fim do mundo Salvara. é Varzedo, já foi Varzedo. Vazedo. já foi também. Fazenda ali, centro em Santo Antônio. Peraí. Boipeba. Vazedo. Boipeba ainda não foi, mas já Oi. ouvi falar. Não Mas ela tá doida pra ir. Eu também, se você quiser me levar, Pô, Matheus, pra eu também Boipeba. Nunca fui lá, não. Lá é um Diz que lá é um paraíso. A região ali toda. Ele é cheio de parente lá em Boipeba. Boipeba, Bora, Morro de meu São irmão. Paulo, é tudo... Olha Fazer uns Deus cultos lá, agindo fazer aí, uns meu cultos lá nas querido. praças. Bora ver isso aí, o pai tá na casa, já movendo tudo, tá bom, viu? Então, Certo. Thalita, me conte um pouco quem é Thalita. Gente, quem é Thalita? Vamos lá. Eu cresci num lar evangélico. Eu digo lar evangélico porque quando minha mãe se converteu eu tinha 1 ano de idade. Então, É de praticamente berço, já é de berço. Então, graças a Deus, eu já cresci sendo encaminhada no caminho. Mas com 9 anos de idade, eu me converti de fato. Porque tem aquela coisa, né? Filho de teve- crente não é crente. Você teve um encontro. Tive. Com 9 anos de idade, eu fui na frente, levantei a minha mão, me converti e tal. E eu lembro que, cara, o mais lindo da minha conversão é porque foi um sentimento de, tipo, eu criança, né, 9 anos de idade, apesar que eu tive que amadurecer muito cedo, mas eu era criança. Eu queria mostrar pra todo mundo que eu era crente. Meu irmão, eu passei 1 mês vestindo só aquelas camisas que tem Jesus não sei o quê, Jesus te ama. Pô, eu queria mostrar pra todo mundo Aquelas que eu era crente. camisas da formiguinha, era? Era. Eu vestia, sabe, um Esmiliguido. orgulho. Esmiliguido. Era. Sabe, eu queria mostrar pra todo mundo que eu era crente. Então ali, de fato, foi a minha real conversão, sabe? Sentimento de verdade. Eu me converti, não foi porque ninguém me levou. E aí, pronto, comecei a crescer na igreja e tal, e me dava oportunidade. Eu super tímida. Quando eu falo isso hoje, ninguém acredita, mas eu era tímida demais. Mas realmente é porque não parece, por exemplo. Você chegou aqui, já chegou tipo de boa, parecia que já conhecia a gente e tal. Todo mundo, meus amigos já. Realmente espanta, né? Entendeu? Mas pra você ver a transformação que Deus é capaz de fazer na vida de alguém. Eu era tímida demais. Eu lembro que eu cantava na igreja, eu cantava de olho fechado. Do início ao fim. Só dava uma capatição de olho fechado, cantava meu hino, sentava, pronto. Só abria o olho quando eu sentava. Era desse jeito. Era terrível. Aí eu, criança, começava a cantar e tal, meio que emburrada, porque eu não queria, mas mãe, você vai. E graças a Deus foi o start, né? Pra começar Sua mãe foi a empurrando quebrar. o ministério em você. Pra quebrar mais essa timidez. Mas mesmo assim, até a minha adolescência, super tímida. Aí pronto, fui crescendo e tal, o tempo passou. Eu cresci na Igreja Batista. Depois... Aqui em Salvador mesmo? Aqui em Salvador mesmo. E a Batista que a gente congregava era uma Batista tradicional. Demais. Quem vê hoje, minha história é totalmente aleatória. Porque eu era de uma Batista totalmente tradicional.
E hoje, quem vê, né? Fogo puro. Tradicional, Minha se mãe- você. Dependendo da coisa, se uma pessoa falar em língua estranha, depois tem gabinete. Sim, era essa. É, era porque esse eu tipo me de converti também no igreja. tradicional. Então, se falasse língua Era. estranha, depois eu tinha gabinete certo. Era essa igreja mesmo, tipo aquela coisa bem serena e tal. E você vê um mistério. Minha mãe, ela foi batizada com o Espírito Santo nessa igreja. Você vê como Deus é totalmente aleatório. Quando ele quer agir, ele age e acabou. Minha mãe foi batizada com o Espírito Santo na igreja tradicional. Só que meu pai, na época, ele estava afastado do evangelho. E ele nasceu na Assembleia de Deus. E aí a gente estava nessa guerra. O seu pai, no caso, foi também de berço e Sim, no meio do caminho ele... Isso. Meu avô era pastor, minha avó missionária. E assim, a gente é aquela coisa de berço mesmo. Meu pai cresceu na igreja, mas jovem se afastou. Aí conheceu minha mãe, casou, aí pronto. Quando casou, parece que o demônio pegou de vez, porque aí foi que a luta começou. Aí, como a gente estava nesse processo de guerrear pela vida de meu pai, minha mãe decidiu ir para a Assembleia de Deus. Porque meu avô era da Assembleia de Deus, então minha mãe pensou, tadinha, não, se eu for para a Assembleia, já é uma igreja que ele conhece, vai ser mais fácil para ele vir. Mas já era projeto de Deus. Deus realmente queria a gente na Assembleia de Deus, porque os projetos que ele tinha era cá. Aí minha mãe passou para a Assembleia de Deus, aí foi que eu comecei a deslanchar mais ainda no ministério, porque a Assembleia de Deus, ela é uma igreja que, tipo assim, você tem essa coisa de rotatividade muito grande, é muito grupo, sim. é muito departamento, então assim, a obra E fora a quantidade precisa... de oportunidades que dá, né? Exato. Todo mundo tem oportunidade. Exatamente. Tem um cantor ali no meio. Meu filho, você é oportunidade, visitante Vasco. na igreja, você vai receber a oportunidade. Pode preparar. Você vai receber a Eu oportunidade. lembrei quando a gente tinha um ministério de adolescente a banda, que você levava a gente. Ah, sim. Chegava A gente foi convidado para poder... 3-4 horas só de louvor, meu amigo. Pra poder ir pro culto, né? Aí começava às 7 horas. Né? E a gente era pontual. A gente sempre foi assim, 7 horas estava lá. Glória a Deus, sem Pronto. querer dar indireta. Chegava lá e ainda não tinha começado. Vocês receberam aí? Glória a Deus. Isso é Aí muito começou o culto, aí começam as oportunidades, né? Sim, Assembleia de Deus. Quando deu 10 horas, foi passado para 10 horas da noite. Misericórdia na vigília. E na época era todos adolescentes e Alex que tava levando a gente, aí Alex tinha que entregar cada um em sua casa. Eu falei, rapaz, 10 não tinha horas. como ficar, e a gente não vai ter como ficar na palavra. Vamos pra casa que eu vou levar vocês. Mas assim, uma coisa que eu acho massa por despertar da pessoa. Porque às vezes a pessoa tem um dom, tá ali. Sim. E aí se você não falar, quer uma oportunidade de fulana, você nunca vai saber se ela não demonstrar, né? Isso é verdade. Quantos foram descobertos através disso? De uma oportunidade, chegou lá e falou, rapaz, Não só pra cantar, como pra pegar. Pra pregar, né? Que também dá o Rapaz, momento da palavra. Não, principalmente. dá uma palavra aqui, né? Na verdade, a igreja, ela é berço, sabe? Agora mesmo, tá rodando o vídeo de Marília Mendonça sim. cantando na igreja. Sim. Ela saiu da Assembleia de Deus. Então, na verdade, os grandes cantores, se você pegar, seculares mesmo, se você vê a história, vieram da igreja, cantando na igreja. Eu lembro lá no início que a gente falou que a igreja sempre lapidou os cantores, tá ligado? Exatamente, Tipo... é uma coisa linda. E aí, na Assembleia de Deus foi que eu vim, né, deslanchar e tal, e aí Deus me quebrou todinha para aí começar. Olha como são as coisas. A igreja que eu congregava na Assembleia de Deus era a sede. Todo mundo sabe que igreja sede geralmente são igreja grande, e igreja grande você não tem tanto espaço como você tem numa igreja pequena. É um universo totalmente diferente. Então eu era muito tímida, não tinha muita oportunidade e tal, aquela coisa. Então eu ficava meio travada. E aí Deus, eu tenho algo para... Deus já bradava, né? Deus, eu vou fazer algo na sua vida. E eu olhava assim, não tem como. Deus falava, eu vou te usar, eu vou te levantar. E eu dizia, não tem como. Não tem como. E aí o tempo foi passando, o que aconteceu? Meu pai se converteu. É todo um processo, mas enfim, meu pai se converteu.
E aí... Você não conta não pra quando ele vir aqui ele contar. Pois é. Olha aí, pai. Passou o título, a gente vai querer você aqui também. É porque é muito grande o testemunho, não dá pra contar tudo, é melhor ele contar mesmo. Mas assim, depois de todo um processo, ele se converteu e tal, aí pronto, foi consagrado, pá. Aí pronto, chegou um ano, meu pai foi separado pra tomar conta de uma congregação. Sim. Aí, olha como são as coisas. Nessa época, eu tava me relacionando com o menino da sede. A gente terminou o nosso namoro bem na época que meu pai foi separado a pastor dessa igreja. Eu não queria conta com esse menino. Eu disse, eu não vou ficar aqui. Botou um ponto final aqui, né? Senão você vai querer ficar aqui. Entendeste, meu querido? Deus é terrível. Deus fez eu terminar o meu namoro pra me levar pra onde ele queria. Eu disse, eu não vou ficar aqui nunca. Aí me mandei pra congregação. Cheguei na congregação, minha gente, a congregação era isso. E a gente sabe que igreja pequena é um universo totalmente diferente. É muita obra para pouco obreiro. Então, precisa de mão de obra, precisa de gente. Geralmente, uma pessoa que toma conta dos jovens é que é professor de EBD, é que é líder, é que é professor. Parece lá na igreja, né, Matheus? Porque a obra precisa. Tem poucas tem pessoas. Necessidade. Aí eu cheguei nesse contexto, então, e outra, né? Filha de pastor tem que participar. Aí eu digo, meu Deus do céu, tá bom, vamos. Aí entrei para a liderança do grupo de jovens, a igreja pequenininha. Aí pronto, começamos. Nessa época, eu lembro que eu era daquela crente, tipo light, sabe? Vai pra igreja, vou orar, pá. Nada de mistério, nada de nada. Tanto que nessa época, a igreja que a gente foi congregar, pense numa igreja. Menina, você fazia tim, o fogo pegava. Pá! Menino, sabe daquela igreja, sabe? Meu Deus do céu, fervorosa demais, tanque no meio. Aí eu comecei a ficar incomodada, porque chegava nos cultos, o fogo pegava a presença de Deus e eu não sentia nada. Eu ficava, sabe quando você se sente... Será que é só eu que não tô sentindo? Tem que ter algo de errado comigo. Não, tá? pelo amor de Deus, eu comecei a ficar incomodada. E aí eu sempre falo, porque eu vivi isso. É muito importante você escolher quem tá do seu lado, escolher quem sabe vai te acompanhar. Porque quando eu conheci esse grupo de jovens de lá, cara, eles eram de monte. Eles eram de oração, de campanha. Pra mim era muito novo. Sim. Isso, sabe? Eu sabia que eu quero orar. Mas esse negócio de campanha, de propósito, de jejum, não sei o que... totalmente por fora. E eram eles que me ensinaram, sabe? E eu digo, não, Jesus, teve um tempo que eu disse, não, eu também quero sentir isso. Eu também primeiro, que eu ainda tinha daquela, vou confessar aqui em primeira mão, eu, sabe, ficava assim, sempre com o pé atrás, porque isso foi resquício da igreja tradicional. Sim. Que esse movimento pentecostal não é de Deus. Então eu sempre ficava, rapaz... Mas fica mesmo. Será que é de Deus esse negócio? Você vê o Será irmão... que o pessoal não tá fingindo? Entendeu? É carne, é movimento. Aí pronto, chegou um dia, foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Eu cheguei um dia, eu disse, Deus, orando, eu disse, Senhor, se é de ti, eu falei assim com Deus, se é de ti, eu quero que o Senhor faça comigo. Eu quero que o Senhor... trate comigo, que o Senhor me pegue, porque eu quero sentir se é realmente de ti. Fiz essa prova com Deus. Pronto, passou o tempo, acabou. Meu irmão, teve um dia que eu cheguei da EBD, tranquila, tinha até esquecido do que eu falei. Aí chego em casa, depois de um EBD, eu em casa, botei o som, tava sozinha, ninguém tinha chegado ainda. Eu lembro como hoje, faz chover, toque no altar. Faz chover. Sim. Aí comecei a tocar, varrendo a casa, pá. Sabe que é uma adoração, flui. Eu sozinha em casa. E aí, de repente, menino, quando chegou naquela parte, se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Menino, eu comecei a cantar. Menino, daqui a pouco, irmão, quando eu me vi, eu já era batizada com o Espírito Santo, mas não era aquela coisa. Menino, Deus me tomou, eu comecei a falar em línguas. Quando eu me vi, eu tava pulando. Menino, eu pulava feito pipoca. Eu sozinha dentro de casa. Menino, comecei a pular. E daqui a pouco comecei a cortar laço. Eu sozinha dentro de casa. Rodei a casa toda marchando, cortando laço. Menino, eu disse, Jesus, e eu querendo parar. E eu não conseguia. E eu, Jesus... Você não queria? Eu queria. Rapaz, eu digo pra você, cuidado com aquilo que tu fala com Deus. Porque Deus ouve e Deus se revela.
escola. Então, depois dessa experiência, sabe, Deus me quebrou de uma forma. E aí, pronto, depois disso, meu filho, só foi um monte de oração. E aí, Deus foi quebrando, tratando a timidez, sabe? Dessa experiência. Por isso que eu falo, tem coisas na vida que a gente não entende. Que a gente nunca vai entender porque a gente está passando por aquilo. Mas Deus tem seus meios. Entendeu? Pra nos trazer pro centro da vontade dele. E aí pronto, quando eu cheguei nessa igreja pequena tem muito isso, né? Ah, irmã, vem cantar aqui no culto. A igreja perto. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Sabe o que é interessante? Sim. Que Deus não fez com você, nem foi dentro da igreja, pra você não ficar naquela assim, porque tá todo mundo aqui. Ele pegou você sozinho. O mais inesperado Você não quer? Geralmente, eu vou te mostrar quem sou eu. Geralmente espera que, pô, vai ser na igreja isso. Sim, tá algum irmão vai me pegar, vai tipo, me levar, inesperado. vai orar por mim. Não, foi eu e Deus. Terrível. Menino, Jesus, o que é isso? Por isso que eu sempre falo, quando você tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa, cara, faz prova com Deus. As pessoas, elas têm mania de se relacionar com Deus de uma forma muito distante. Sabe? Como se Deus fosse aquele general intocável, não sei o quê. Não, Deus é seu pai, fale com ele, sabe? Fale Deus. As meninas, eu tenho um grupo no WhatsApp que são só de meninas, elas são comportadas, elas se acabam de rir comigo. Porque eu digo, gente, fala com Deus. Tem dia que eu não tô afim de orar e eu digo para Deus. Eu digo, Senhor, não tô afim de orar hoje não, pai, tô cansada. Mas eu te amo, o Senhor sabe, o Senhor é Deus da minha vida, mas me abençoe em nome de Jesus, amém. Pronto. Porque não adianta a gente estar forçando uma... Querendo buscar... Né? Uma coisa... Cara, é intimidade, sabe? E é isso que Deus se agrada. Na verdade, se a gente pensar Deus como uma pessoa próxima, a gente tem toda a tranquilidade. Exatamente. Porque se você tem uma pessoa que fala, não, velho, hoje não tô afim de papo, não. A gente conversa, né? E não tem esse ser humano que é o Superman. E, na verdade, esse é o grande problema. Porque, muitas das vezes, principalmente as pessoas que são do altar, as pessoas, elas rotulam, né? O santo homem de Deus, a santa mulher de Deus. Mas ninguém é perfeito. Isso é verdade. Ninguém é perfeito. Então, assim, quanto mais real, melhor. Entendeu? Eu não sei hoje, mas eu acredito que mesmo hoje ainda tem. Eu me lembro que eu tive uma experiência, como a gente fazia parte do Ministério de Louvor. E uma certa vez a menina tava conversando comigo, lá da congregação na época. Aí ela falou bem assim. Aí eu comecei a falar de algumas coisas que eu senti e tal, assim, de tipo, rapaz, hoje eu tô triste, eu tô não sei o quê. Ela olhou pra mim assim, você sente isso? Aí eu falei, não entendi. Ela, não, eu pensava que vocês ficam no púlpito, não sentia isso, não. Oh, meu Deus. Desse jeito, você acredita? Eu não pensava que vocês erravam essas coisas, não. Eu pensava que pra vocês era tudo 100%. Eu falei, inocente. Se você soubesse o B.O. que é. Oh, meu Deus. Mas eu acho que ainda hoje tem gente assim, sabia? Que te vê lá, cantando, mas não sabe que de repente você pode estar triste ali, mas você tem que fazer a obra de Deus independente do que você está sentindo. Né? É muita guerra. Que às vezes a gente tem que agir se liberando pra Deus, porque realmente... Exatamente. Cara, eu sempre falo, eu sou isso aqui, eu sou doida, eu não vou fingir pra você que eu sou super mulher. Não, tem dia que eu tô pela graça. Tem dia que eu vou cantar. Hoje, essa semana passada mesmo, a pastora deu risada comigo. Eu disse, pastor, eu tô aqui pela graça, tô cansada, queria estar em casa dormindo, mas tô aqui. Aí a pastora, você é doida? Eu digo, sou maluca mesmo. Mas porque é ser realista, sabe? E as pessoas precisam entender isso, porque muitas pessoas têm chamado de Deus, mas não se acham capazes, sabe? Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não canto como vocês. Às vezes as pessoas veem vocês ministrando e dizem, não, eu não chego nesse nível. Então eu acho que quanto mais você ser sincero com Deus e com as pessoas, é melhor. Eu sempre falo, gente, eu passei por tantos desertos na minha vida e eu faço questão de contar, para que as pessoas entendam que eu passo a mesma luta que um irmão que tá na igreja, que às vezes não exerce nenhum cargo, simplesmente é um servo também, como eu, mas não tá no altar, passa, entendeu? Então eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa separação de quem tá no altar e quem é membro. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É mais difícil. Pra quem tá Agora, fora, a galera não consegue... é muito mais, né? Não, porque é você isso. é muito mais É cobrado. porque quem tá no caso, como membro, ele sempre acha que quem tá lá em cima é um privilégio. Entendeu? Que você não vai ter nada lá que vai te afrontar, que você vai ter dificuldade. Oh, meu Deus. É muito... Pra quem as pessoas... Elas só veem o lado bom de tudo. Isso.
né? Então as pessoas, elas olham, às vezes, você ministrando, você cantando, por uma bênção, mas as pessoas não sabem o processo. Isso é verdade. Então, assim, quanto mais honra Deus te der, mais você será cobrado. Mais você vai ter que vigiar. Cara, eu pra fazer uma postagem, eu tenho que ler, reler de novo, ver a foto, analisar, pra aí sim eu conseguir postar. Porque é uma cobrança o tempo todo, ainda mais nessa geração de hoje, né? Que os juízes estão por aí. Então você é sempre avaliado, você é sempre cobrado. E pegando um gancho que você tava falando aí, eu acho interessante que eu me lembro que uma vez aconteceu isso, que geralmente, né, ele faz parte do teatro junto comigo lá na comunidade, a galera vê a peça e fala, meu Deus, que legal, eu quero entrar pro teatro. Né? Aí quando chega lá, aí eu falo, ó, antes de você entrar, vê uns 2 ensaios aí, fica assistindo. Quando ela vê 2, 3 ensaios, sem peça fluir, a gente se esgafiando, falando, eita, não vai sair agora, e tem que ler o texto, tem que ficar 1 hora aqui só lendo o texto, não sei o que. Fala, Alex, Não, pô. não era bem isso que eu queria, não. Tem que fazer assim, ó. A pessoa chega Que é lá. o processo pra chegar até aquele lugar lá que... Ou senão você fala assim, cria um monólogo aí, e a pessoa vê que tem que criar algo. Que aí a pessoa... Ele tá falando isso daí porque eu pedi agora. Porque assim, a parte de teatro, principalmente da igreja hoje, assim, todas as igrejas eu acho que já é fraca, né? Fraca, como eu falo assim. Não é todas as igrejas que hoje tem ministério de teatro. Sim. Tem de dança, tem de música, verdade. tem tudo, mas de teatro ele tá cada vez mais escasso. E aí, quando tem, a galera gosta de fazer peças em cima de música. Como se fosse um musical, encenando e tal. Só que teatro não é só isso, gente. É falar. Aí eu peguei todo mundo e falei, gente, quinta-feira a gente não vai ensaiar nenhuma peça, não. Eu quero um monólogo de todo mundo. Estreitou na terra. Quero um monólogo de todo mundo. Aí eu falei bem assim, aí pode ficar tranquilo que eu também vou apresentar o meu. Aí eu apresentei o meu. Deu uma pausa aí, Matheus. Oi, Tuca. O quê? Ah, pega aí, Matheus. Glória a Deus nas alturas, ainda bem que é gravado. Ainda bem que é gravado. Você parou não, Matheus? Vai, voltamos. Aí a galera fica meio sem saber como agir com essa questão quando a gente pede um monólogo que tem que apresentar. Quando chegou no dia do ensaio, 3 pessoas apresentou, tem 8 no teatro. Aí uma dos membros do teatro falou bem assim pra mim, Alex, hoje eu não vou não, porque não deu pra arrumar as coisas aqui em casa e tal. Aí eu falei bem assim, parecendo quando a gente vai pra escola, aí falamos só professora, eu não vim na aula naquele dia não, posso entregar tal dia o trabalho, né? Exatamente. Eu mesmo quase digo que tava com dor de cabeça. Todo mundo fugindo da obra. Todo mundo fugindo. E hoje, Thalita, você faz parte de que igreja? Assembleia de Deus. Qual é? Continuo na Assembleia de Deus de Salvador, paralela. E a gente tá... Eita, fugiu agora o assunto. Desculpa, ainda bem que corta aí. Vamos de novo. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Sim, nesse caso você também ainda tá lá com o pastor Tito mesmo ou é outra igreja? Sim, pastor Tito Barbosa. Você acabou falando a questão da sua iniciação musical, mas daquela época pra hoje, você tem as mesmas referências musicais? Quem são as suas referências hoje? Olha, eu acredito que 90% das meninas que cresceram cantando na igreja, principalmente nesse lado mais pentecostal, cansaram cantando. Cassiane, Lauriette. Conta a sua história lá de novo. Rose Nascimento, um beijo. Shirley Cavalhais, não tem pra onde fugir. São as rainhas que Deus levantou, sabe, para ser referência mesmo. Então, não tem uma que não tenha cantado. Então, comigo foi da mesma forma. Não, mas hoje ainda são referências para vocês, todas elas? Mas tem mais alguém fora do vou colocar pentecostal, né? Mas a gente sabe Eu acho que nova dessa mesma linhagem, tipo Bruna Carla, né? Essa galera assim. Tem Bruna Carla. É porque assim, hoje
cresceu muito, né? Hoje tem worship, sim, hoje a tem... gente entra nesse assunto do worship. Depois, tem mais worship tarde. pentecostal e tal. Hoje cresceu muito, né? De antigamente. Mas elas continuam sendo referências pra mim. Mas eu sempre, assim, eu gosto... Eu tenho... A minha banda sofre comigo, porque eu gosto muito de diversificar. Tipo, pegar hino de adoração e aí juntar com o hino pentecostal. E eu digo, não quero nem saber, vocês façam acontecer. E a gente sabe pra se desprender dessa coisa, só canto pentecostal, só canto worship, só canto adoração. Não, vamos tudo junto, tudo misturado, que a gente flui. E quando começou esse negócio de agenda? Como você começou a viajar? Como foi isso? Então, nessa igrejinha que eu congregava, começou os convites dos irmãos. Venha cantar aqui, venha cantar aqui. E aí, Deus foi soprando. Venha cantar aqui, nesse daqui já era um pouquinho mais longe. E foi tudo muito natural. Nem eu sei explicar, sabe? Assim, a partir de tal momento, de tal data. Não, porque foi tudo muito natural. Foi fluindo. Assumir de fato o ministério, tipo, porque assim, foi uma guerra, né? Eu tinha complexo de inferioridade, então eu nunca achava que eu estava pronta, que eu era boa o suficiente. E essa era uma brecha na minha vida que o diabo usava para me aprisionar. Eu tinha muito medo de cantar. Tinha vergonha e tinha medo. A vergonha foi quebrada, mas aí veio o medo. Tinha muito medo de cantar. E aí eu ficava naquela coisa. Aí o que o diabo fazia? O diabo era muito seta na minha cabeça. Cara, não vá, você vai fazer feio, você vai desafinar. Cantar de playback? Misericórdia, não Cantou muito de playback? Muito. Não tinha banda, né, naquela época. Aí cantava de... Meu Deus do céu, era o terror. O que eu fazia? Tinha uma música, meu Deus. Tinha uma música, Louvado Seja o Senhor, Corinho de Fogo, que é da Noemi Nonato. Era a única música que eu tinha segurança de cantar. Meu irmão, pense, toda igreja que eu cantava era o quê? Louvado seja o Senhor. Eu era a única cantora que todo mundo sabia o repertório. Toda igreja que eu cantava. Cara, se você pegar os meninos que me acompanhavam, os meninos vão confirmar. Era a mesma música. Eu só cantava essa música, o povo já sabia. Mas eu acho bem mais legal a pessoa cantar algo que você tem certeza que vai... Sim. Entendeu? Que você tem segurança de cantar, de que, por exemplo, eu falo com os meninos que às vezes eu tenho dificuldade quando acontece, que geralmente quando acontece da igreja de ir pra missão, alguma coisa, sempre fica aqui alguém. As últimas 2 vezes que eles foram, eu fiquei. E eu canto sempre as mesmas músicas. São tempos diferentes, mas eu canto sempre as mesmas músicas. Porque são as músicas mais antigas em que eu tenho muita segurança em cantar e tocar, entendeu? Se pegar uma música mais recente, não sabe. Aí eu tenho que ficar escutando, passar uma semana toda escutando pra poder... Aí às vezes... E ainda assim, às vezes ainda eu erro. Né? Então eu prefiro cantar as antigas que já tá firme na cabeça e você vai tranquilo. Por um lado mas a minha questão particularmente era a questão do medo. Então é aquela coisa de você se acomodar. Sim. Então eu não conseguia romper, sabe? Tipo, eu lembro a primeira vez que eu saí do Corinho de Fogo, que eu fui cantar outras músicas, poxa, foi como um desatar de Deus, sabe? Uma coisa libertadora. Sabe, pra eu sentir segurança mesmo. E aí pronto. Lembra qual foi a primeira música? Tipo, lembro. Foi um medley que eu fiz com a música de Damares. Vai acontecer milagre, vai acontecer milagre, hoje aqui, vai acontecer. É um tipo de música assim, tipo essa música de Damares. Você pode tocar daqui a 20 anos, a igreja reage da mesma forma. Sim. E é qualquer igreja. Sim. Né? Existem louvores que marcam, né? Que são realmente clássicos. Olha, quer ver outra música que é... Morte for tristeza e dor, nunca mais. Pode passar 1000 anos aí que com muito louvor. Minha gente, pelo amor, acho que os meus netos, meus tataranetos vão estar cantando com muito louvor. Jeová, Deus de vida, de vitória. Não sai. Marca uma geração e as gerações seguintes vai seguindo, porque demais. Parece que essas canções elas não morrem, né? Às vezes você pega uma música atual hoje, daqui a 3, 4 anos você nem... Essa música era muito. E fora que tem hoje, são muitos cantores, muitos levitas, muitos adoradores. Você vai no YouTube e você se perde. Porque é tanta gente. Eu falo, gente, é tanto famoso anônimo. Isso.
tanto que você se perde no Instagram. Eu digo, meu Deus, é muita gente boa também, sabe? Que tem realmente chamado de Deus, que Deus tá usando e que às vezes não tem a projeção que uma Damares tem, que uma Cassiane tem. Porque assim, as pessoas elas se enganam muito, que acham que ministério é fama. Cara, nem todo mundo que Deus levantou vai ser famoso. Nem todo mundo que Deus levantou vai ser conhecido no Brasil. Às vezes a pessoa que Deus levantou vai ser conhecida ali, sabe? Na igreja dela, ou às vezes na cidade dela. E aquilo ali que Deus tem. É para aquela nação específica. Exatamente. Até porque nem todo mundo tem estrutura para isso. As pessoas se enganam muito com a fama. As pessoas se enganam. A galera, sabe, só vê o número de seguidores. Sim, é isso. Foi até uma coisa que o Thiago chegou aqui pra gente, que ainda vai sair o episódio dele aí. Ele chegou pra gente, cara, vocês têm que passar pelo processo, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o processo de vocês. Se a gente tá com o quê? 200 e poucos inscritos, mas quer ver? Vou te fazer uma pergunta aqui agora. Se amanhã amanhecesse com 1 milhão, você ia saber como agir? Exatamente. Não sabe. A gente não passou pelo processo, a gente fica, e agora, velho? 1 milhão? Exatamente. E é nisso que muitos se perdem, porque não tem base. Isso. Aí deixa, cara, a gente é carne, a gente não vale nada, é a presença de Deus na nossa vida. Porque a carne toma conta pro ego subir daqui para ali. Se não for a presença de Deus na nossa vida, cara, o diabo faz um estrago muito grande. Então Deus às vezes prefere te levar por um caminho mais longo. Ele vai te tratar, te preparar para aí sim, sabe, trazer para sua vida aquilo que ele quer. Eu tenho isso. Que pode ser muitos seguidores ou não. As pessoas se enganam. Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque elas querem pegar a vida delas e analisar pelo outro. Isso. A gente falou disso aqui com quem? Eu não tenho sucesso porque eu não tenho a quantidade de seguidor que ele tem. Eu não tenho sucesso porque eu não canto onde ela cantou. É por isso que a maioria das pessoas, de um modo geral, sabe? Não é falando daqui, mas de um modo geral, muitas vezes são frustradas e param na caminhada. Porque, cara, você só vai conseguir fluir quando você entender o que Deus tem pra você. Sucesso é você conseguir executar aquilo que Deus tem pra você. É verdade. Se Deus tem pra você uma cidade, flua, frutifique naquela cidade. Sabe? Eu tenho muito isso. Eu sei qual é o propósito que Deus me levantou. Eu sei por que eu passei tudo que eu passei na minha vida e tudo que eu vou passar. Porque eu vou precisar ajudar alguém lá na frente. Sim. Quantidade é Deus que vai determinar. O que importa é ajudar pessoas. Isso é verdade. Entendeu? E quanto Então, mais você ajuda, automaticamente vai aumentando essa quantidade de pessoas que vai. Deus, cara, hoje eu olho meu Instagram e eu digo, Senhor, tempos atrás eu postava, fazia uma publicação, eu mesmo curtia, eu mesmo comentava. Porque eu não tinha ninguém pra curtir e comentar coisa minha. Eu mesmo curtia, eu mesmo comentava, eu mesmo compartilhava. A gente falou isso com uma psicóloga. É Deus, gente, sabe? É Deus. Olha, eu digo a você. A gente tem mesmo esse negócio de medir. Eu sempre falo, a gente já falou aqui algumas vezes, que às vezes, por exemplo, a gente tem pouco tempo que a gente iniciou isso aqui, tem 3 meses, eu acho. E o Instagram da gente tá com 700 e poucas pessoas. E às vezes a gente mede por outra e fala assim, pô, tá pouco, né? E mas eu tenho quantos anos no Instagram e tenho 700 pessoas? Exatamente. No meu perfil pessoal. E a gente não vê que em 3 meses, por 700 pessoas, já é... Se a gente fosse daqui, a gente não consegue colocar 700 pessoas. Exatamente, é isso que eu falo. Sem curtida. Cara, pegue 100 pessoas e coloque na sua frente. E outra coisa é você entender, é o que eu falo, é o real propósito. Sabe? Deus nunca dá nada pra ninguém se não tiver um propósito. Sim. Deus nunca vai lhe fazer crescer só pra lhe fazer crescer. Não existe isso. É verdade. Deus, ele vai lhe fazer crescer, Deus, ele vai te apresentar pessoas, Deus vai lhe apresentar ministérios com um propósito. Então você tem um propósito para isso. Talvez o propósito de vocês seja levantar outras pessoas, seja tocar outras pessoas através da arte. Meu propósito é através do louvor, de outra pessoa através da palavra, mas tem um propósito. Sim. E é nisso que as pessoas se perdem. E pode perceber, quando a pessoa mais foca em número, em visibilidade, em crescer, em ser o bambambam, porque a mania que a galera tem é de querer ser algo sem ser. Isso é verdade. Cara, a pessoa nem chegou lá, mas sou tal.
A pessoa nem, sabe, nem chegou onde Deus quer que ela chegue. Não, já se sente, entendeu? Tem que falar com o meu assessor. Não tá nem aí, sabe? Pô, pelo amor de Deus, gente. Sabe? E aí, ela mesma acaba frustrando os planos de Deus pra ela por causa dessas atitudes. Então, tem que ter muito pé no chão. As pessoas se enganam muito. Então, se você focar, quanto mais você focar nisso, é mais que a coisa vai travar. Porque você não entendeu o seu propósito. Assim, é porque a gente falou de assessor, galera, mas quando se fala de assessor, se você tem um assessor aí, a gente tá falando mal, não, tá? Não é falando a gente tá mal. Porque eu acho que tem gente que necessita exatamente. mesmo, até porque não sabe lidar com essa questão de agenda, por exemplo. Não é essa questão. A questão é o seguinte. Um exemplo. Comecei como... Eu já tive casos de tipo... A pessoa começou ontem a cantar. Sim. Novo convertido, sabe? Aí... Pô, fui convidado pra cantar. Fui convidado pra cantar aqui. Pô, tô famoso. Sabe? Tô famoso. Aí, sabe, começa a querer passar na frente das etapas. Sim. Sabe? Vai ter a etapa que Deus vai te estabilizar, que Deus vai trazer pessoas pra te ajudar, até porque é necessário. Eu sei disso. Faz parte do ministério. Sabe? Você ter uma estrutura legal. Mas o que eu tô falando é de você pular etapas. Entende? É você passar na frente dos bois, como meu pai fala, passar na frente dos bois, sabe? É você querer, um exemplo. É pular mesmo, não tem jeito. É uma frase que coisa é você pular Fusca, e acabou. E aí, de repente, quer se sentir uma Ferrari. Pô, não é assim. Sabe? Entenda seu momento. Entenda ninguém. Sabe o que é a questão? Todo mundo quer ser grande. Isso é verdade. É disso que eu tô falando, entende? Todo mundo quer ser grande, ninguém quer ser pequeno. Ninguém quer começar de baixo, todo mundo já quer ser estourado. As pessoas não entendem que tem um processo, as pessoas não entendem, sabe, que tem um tempo determinado por Deus para as coisas acontecerem. E dentro da sua realidade, dentro do que Deus tem para cada um, entendeu? Eu particularmente, assim, nada contra quem tem seus assessores, eu acho bacana. Eu tenho o meu ali. Apesar que alguns assessores não nos atendem, né? Eu vou pontuar isso. A gente manda mensagem e não responde. Já acontece, mas eu não fico triste porque eu sei que tem muita gente de Deus. Sim. E às vezes até a pessoa mesmo não sabe que isso está acontecendo, né? Então eu fico na paz. Mas eu amei, por exemplo, o seu perfil, que eu mandei mensagem para ela respondeu, olha lá no meu perfil e clica lá e fala comigo no Instagram, no WhatsApp. Cliquei simples, opa, que legal, é ela mesmo. É mais prático. Mais prático, você tem ali, no seu caso você não precisa, você consegue fazer sua agenda certinha, mas para quem não consegue, a questão não é questão de ter assessor, não, a questão não é essa. Sim. A questão é justamente a questão de etapas. Viva a sua etapa, viva o seu momento. A questão é essa, entendeu? Eu espero que o meu momento de convidar continue, porque eu gosto. Eu acho mais, porque assim, às vezes porque eu olho, tipo assim, recentemente a gente vai estar trazendo uma menina do Camaçari. Eu olhei o Instagram dela e vi a transformação que Deus fez na vida dela. Falei, pô, que massa isso aí, velho. Aí já mandei mensagem pra ela, você tá entendendo? E eu gosto dessa parada porque você vai lá e a pessoa te responde, aí você começa a conversar, já conhece um pouco da história da pessoa e você fala, pô, isso aqui realmente eu tenho que trazer aqui. A gente tava falando agora, eu tava terminando de marcar com ela pra gente gravar. E aí eu acho isso bacana. E eu não tenho, graças a Deus, tô pedindo a Deus para que isso continue dentro de mim. Eu não olho questão de quantidade de seguidores. Eu olho a história, eu olho o que Deus está fazendo e trago, né? Se for bacana, ótimo. O que eu quero é a história. Quanto mais envolvente é a história, para mim é melhor. Você conhece o pastor Alailson, que é o pastor Alailson daí. O pastor Alailson veio aqui, ele ficou 2 horas e 50 minutos. A gente quase não falou, mas ficou assim, ó. Que o pastor Alailson tem muita coisa para falar, né? Então, a gente quer isso. E tipo, o legal é que, tipo, não é só aqui, porque depois que sai aqui, a gente não é só o convidado, a gente vira amigo da pessoa, tá ligado? Fica mais próximo e tal, não é só algo, podcast fora, não. É tipo, já começa disso, do convite. Já começa eu até achei legal essa semana, a gente gravou aqui, semana passada, gravou com a psicóloga e gravou com um veterinário. Cuidados com pet, cuidados com nossa mente e tal. E aí, o veterinário é aquele cara super gente boa. Ele já tinha vindo aqui uma vez com um dos convidados que a gente teve. E dessa vez ele veio pra ser nosso convidado. Aí ele falou, cara, eu quero levar vocês pra minha vida, velho. Aí eu falei, pô, que massa. Eu gostei, aí pronto. Aí morreu aí, né? De vez em quando a gente se fala, mas foi pouco. Aí quando foi
quando foi ontem, chá de fralda de tal pessoa. E ele me colocou no grupo. Porque a pessoa, eu conheço Amigo a pessoa. íntimo, meu filho. Entendeu? Não, é porque eu conheço a pessoa também. Aí ele já me jogou no grupo. Eu falei, poxa, ele levou a sério esse negócio. E é massa, porque você tá vendo que, né, que é uma coisa contínua. É isso aí, muito bom. Muito bom isso aí, cara. Diz pra mim, Thalita, a questão de... Como foi a questão... Eu falo do ministério em si, a montagem com a banda. Como foi as dificuldades? Como foi que aconteceu? Como foi que chegou os músicos pra você? Como é essa luta com os músicos? Ô, minha gente, quando eu comecei a cantar, meu irmão é músico, né? Meu irmão, ele é mil utilidades. Eu falo que ele é bombril. Ele toca tudo. Ele toca bateria, toca baixo, toca teclado, toca tudo. Aí, pegava meu irmão, tocava pra mim bateria. Aí, Renan tocava pra mim baixo. Aí, pronto, os meninos, a galera da igreja mesmo, né? Aquela coisa bem... vamos tocar, vamos. Cara, teve uma época, creio em Deus, que minha banda tinha 8 pessoas. Era 2 bateristas, 2 guitarristas. Era assim. Cara, e tinha evento, era engraçado. Que eu acho que o povo me convidava só pra encher a igreja. Porque eu já chegava de galera. Sério, eu tenho minhas dúvidas, mas eu tenho minha certeza também. Porque onde eu ia, eu levava. Aí pronto, hoje teve vigília de alugar Kombi e descer com a Kombi cheia. Era assim, onde eu ia tocar era de galera. Então, meu filho... Não é massa essas experiências de... Bora. Meu Deus, demais. Aí a gente enchia a Kombi, descia todo mundo. Aí vinha uns amigos dos amigos, gente que eu nem conhecia, bora. Aí ia pra vigília, ficava a noite toda. Aí, com o passar do tempo, a gente foi ajeitando as coisas, né? Ajeitando a bagunça pra fazer a coisa mais bonita pra Jesus. Hoje eu tenho 3 meninos que me acompanham, Renan, Lucas e Mag. Meu irmão também me acompanha de vez em quando. E aí, graças a Deus, hoje, porque assim, banda é família. Sim. É que nem ministério de teatro, é que nem qualquer ministério. É família. Então a gente não é simplesmente música, não. A gente é família. E na questão da música em si, teatro também, a gente precisa ter muita sintonia. Sim, eu acho que música ainda mais que teatro. Muita sintonia. Então, assim, levou anos, tudo leva tempo, né, para ser construído. Graças a Deus, hoje eu tenho uma sintonia com os meus músicos de eu olhar e eles saber para onde eu vou, o que eu quero, sabe? Eu acho muito importante isso. E é muita guerra também. Eu sempre converso com eles, porque não é a Thalita cantora e a banda, não. É o ministério. As lutas que eu passo, eles também passam. As guerras que eu enfrento, eles também enfrentam, porque é retaliação de todo lado. Sim. Quando a gente está no altar fazendo a obra de Deus, o diabo não quer saber que você é o líder, que você é cantor, que você... Não, todo mundo. É todo mundo no barco. Então eu sempre falo a eles, gente, a gente sempre separa um tempo para orar, para consagrar, para jejuar, porque é guerra de todo lado. Então, graças a Deus, hoje, eu tenho essa sintonia com eles. Me estresso às vezes nos ensaios, questão de orar, normal, de música, uma bênção. Mas fora isso, uma bênção na minha vida. E graças a Deus, hoje a gente consegue ter essa sintonia. É o guitarrista que sempre atrasa, né? Pode falar. Guitarrista ou baterista? Acertei? Acertei? É o guitarrista ou baterista sempre que atrasa. Essas bênçãos. Todos são bênçãos. Menos o violonista. O violonista é sempre pontual. Uma bênção de Jesus. Eu digo, meus queridos o violonista amados, é sempre pontual. O resto todo se atrasa. Gente, mas fora isso, eles são uma bênção de Deus. Não tem o que reclamar, não. Um abraço. Um abraço, meus Tem CD queridos. gravado? Não, a gente está preparando. A gente tem um single que a gente vai lançar agora. Virou o nome da música. Autoral? Autoral. Glória a Cara, Deus. foi um presente que Deus me deu. Por gravador ou independente? Independente, meu irmão. Independente. E assim, essa música é minha e de meu irmão. Deus me deu. Olha como são as coisas. Teve um dia que meu irmão chegou em casa, ele fez, cara, eu acordei com uma música na cabeça. Eu fiz, Aí ele pegou e começou a cantar pra mim. Aí eu digo, pô, massa. E aí ficou por aquilo mesmo. Aí passou esses dias, ele foi almoçar lá em casa, ele fez... começou a cantar de novo. Eu digo, cara, bora fazer essa música. A gente pegou, sentou. Começou a fazer ela. Menina, a música fluiu de um jeito. Sabe quando Deus dá tudo assim, ó? Quando a gente menos pensou, em meia hora, questão de 1 hora, a música tava pronta.
Aí eu digo, pô, beleza, bora gravar. Aí pronto, vem insegurança. Que é sempre assim, né? Rapaz, essa música não vai ficar boa na minha voz. Eu vou dar pra outra pessoa. Essa música ficou 1 ano parada, só nessa guerra. Vou gravar, não gravo, vou gravar, não gravo. Não posso gravar, vou gravar. Aí pronto, não, dá fulano que vai ser melhor. Sabe Deus, não. Você que vai gravar. Você que vai gravar. E eu digo, Jesus, meu pai. Aí fui pro Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, a primeira igreja que eu vou. O pastor tava pregando. No final da pregação, o pastor virou pra mim. Nunca vi um homem na vida. O pastor virou pra mim e fez... Eu tava ali. E Deus virou pra mim e disse, olha, tá vendo ela ali? Eu vou agenciar ela. Chegou pra mim e fez assim, olha, Deus manda te dizer, não sabes tu que Ele é Deus de composições? Não sabes que Ele pode fazer acordar com uma ideia na cabeça? Eu posso fazer isso. Por que você está se acovardando? Cara, nunca vi um homem na vida. O homem nem sabia nada da minha vida, que eu tava com música parada, nada. Sabe isso que eu falo? Deus é Deus, gente. É Deus, é. Sabe? No outro dia você já correu atrás. Né? Oxe, eu digo, Jesus, meu pai, não quero pagar preço, não. Aí pronto, graças a Deus gravamos. E aí vamos agora gravar o clipe, o videoclipe e tal, pra lançar. E em nome de Jesus, tá? Mas tem data pra lançar? Deus vai fazer a obra. Estamos planejando lançar, provavelmente em março do ano que vem. Se tudo der certo, com fé em Jesus. A gente vai lançar em nome do Senhor. Aí estamos nessa guerra. Porque assim, eu sou independente. Eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho um gravador. Cara, tudo da minha vida é Deus. Sabe? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho empresário. É eu e Deus. Então, quando você não tem um apoio, é tudo muito mais difícil. Então, essa área... Vocês trabalham em teatro, você sabe. Mas de repente não seja tão difícil. Né? Porque assim, ó, quando a gente para analisar, por exemplo, vamos dizer que você entrei na gravadora, né? E aí eles vão te produzir e tal. Mas você sabe que também as gravadoras te dão limite de algumas coisas. Restrições e tal. A questão toda é, será que esses limites não vai ser algo que vai ser muito mais pesado do que eu hoje achei muito top. Pensa que não tem apoio? Quando o cara falou que Deus é quem te agencia, então tipo, isso foi pra mim... Tem os seus prós e eu contra. Exatamente. E assim, sabe o que é? Eu tentei passar essa música pra outra pessoa. Eu tentei de todas as formas, sabe isso que vai? Deus dizendo, não, é seu. E Deus não permitiu, sabe, até hoje. Sabe como Deus disse assim, olha, não quero ninguém, é você. Sabe? Aí já foi. É você. Então eu digo, ó Jesus, é só a questão de ser difícil, assim, porque eu e os meninos que têm que correr atrás de tudo. Sim. Então eu não tenho, tipo, a experiência fonográfica de saber qual o melhor. Eu tô aprendendo isso agora, entendeu? Eu tô correndo atrás, estudando, saber qual é o melhor ângulo, qual a melhor câmera. É nessa questão que eu falo, entendeu? De experiência. Sim. Eu não sei qual luz, porque tem luz pra isso, tem luz pra aquilo. No caso da gravação do clipe, você também vai ser totalmente independente. Totalmente. Não vai ter uma... Tipo assim, que às vezes você é independente, mas você chega lá pra uma empresa e fala, eu quero gravar um clipe, minha ideia é essa daqui, e aí como é que faz e quanto é? Não é assim. Não. É tipo assim, meninos, pega ali as câmeras e as luzes e vamos correr atrás. É tipo o nosso lá, a gente fez lá o clipe. Entendeu? E assim, eu sou muito chata. Eu sou perfeccionista em tudo. No meu trabalho, eu me dou 100%. Então, ou eu faço bem feito, ou não faço. Eu sou assim. Não adianta. Então, assim, ou eu me jogo de cabeça, ou então não vale a pena. Então, muitas vezes, o menino briga comigo, porque, vamos fazer desse jeito nos ensaios, né? Vamos fazer desse jeito. Eu digo, não. Vocês se virem, mas façam tal arranjo desse jeito, pra fazer sempre o melhor. Porque, cara, pra Deus tem que ser o melhor. Cara, a gente vê, aí que a Bíblia diz, né, que os ímpios, os filhos são mais prudentes do que os da luz. Porque a gente tem essa mania pra Deus, Deus aceita qualquer coisa, né? Deus aceita que é de coração. As pessoas não colocam aquela garra que talvez o ímpio tem, que a gente vê, né? O ímpio tem uma mega produção, eles realmente, se jogam, porque pra Deus eu não vou dar o melhor, né? Então, eu sou muito chata nessa questão. Se eu te perguntar, rola uma palhinha? Meu Deus. Era isso que eu ia pedir.
Se der, se Primeira não der... mão, hein? Ó, Primeira mão, hein? Só uma palhinha. O lançamento da palhinha. palhinha. 10 segundos só pra ficar com gostinho, quero mais. Só o couro. Virou, 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 virou. Onde a morte reinava, a vida chegou, tocou, ressuscitou. Virou, 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 virou. A tua luta acaba hoje porque Deus chegou. Sabe? Eita! Você sabe o poder, porque é uma música que gruda. Gruda. Da Tenho cabeça. certeza que amanhã eu vou estar cantarolando ela. Gente, Certeza, certeza. E deixa eu contar pra vocês um mistério profundo. Eu só contei isso em uma igreja quando eu cheguei. Deus tem me dado tantos testemunhos. Eu sempre falo, Deus quando te dá algo, Ele faz você viver. Sim. Quando você vai apresentar uma peça, você tá falando sobre algo, Deus vai lhe fazer viver aquilo que você tá Às ministrando. vezes é perigoso. Né? Oh, e como, meu querido? E como? E essa música, ela fala justamente sobre mudança de cenário. Porque com Deus, a fila não anda, a fila vira. Os últimos serão os primeiros. Então, Deus vira o cenário de uma forma. E fala sobre... A segunda parte fala, Ele já mudou a sentença que existia, Ele já tratou a ferida que doía, Ele decretou a mudança na tua casa e toda maldição está batendo em retirada. Ele já curou o que a medicina não podia, Ele libertou aquela alma oprimida, Ele está fazendo o que ninguém pode fazer. Levanta a tua mão e comece a dizer... A minha pergunta pra você... Onde foi que entrou na sua cabeça que a música não combinava com sua voz? Hein, Matheus? Ai, meu top aqui. gente. Onde foi? Não, onde foi? É guerra, menina, é o diabo, o capeta. Ele é perturbado, Você fica acha perturbando a mente da gente. que a insegurança talvez seja a maior pedra assim na sua vida? Sim. Graças a Deus, hoje tá bem melhor. Cara, teve uma época que os convites começaram a aparecer, os irmãos convidando e tal, que eu tava nessa guerra de insegurança. Eu fechava o evento, beleza, o pessoal divulgava, chegava no dia, eu não conseguia ir. Misericórdia. Era assim, cara, todo mundo falava, não convida a Thalita porque ela não vai. Não convida a Thalita porque ela não vai. Mesmo? Porque era essa guerra, sabe? Eu até chegava... Cara, teve um dia que eu cheguei a me arrumar, esse dia foi incrível. Eu digo, não, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. E foi aí que eu entendi que era guerra espiritual. Pra me travar, pra travar o que Deus tinha comigo. Eu me arrumei, mas não consegui sair de casa. Misericórdia. Porque não vai dar certo, não... Sabe? Uma guerra, eu digo, há poder no sangue de Jesus. Então, eu digo, oh, Jesus, me vê hoje, sabe? Eu digo, oh, Senhor, muito obrigada. Porque realmente foi um tratar de Deus na minha vida. E justamente essa insegurança, que o diabo, às vezes, ele vem perturbar nossa mente. Mas graças a Deus. Eu vou dizer que é o diabo mesmo, porque a música... Deu muito certo. Agora foi. E Ainda bem que Deus usou aquele rapaz lá pra dizer isso, né? E Deus sabe, eu e Deus, a gente tem um mistério muito assim. Cara, se eu perguntar, Deus, me fala que cor é essa capa. Deus chega pra mim, Thalita, essa capa é rosa, sabe? Deus é taxativo comigo, porque Ele sabe como eu sou. Ele sabe que eu sou agoniada. Eu era daquelas pessoas, tipo assim, Deus tá falando algo, aí você faz prova, pra saber se é de Deus, sendo que Deus já falou, entendeu? Então, Deus, ele já é taxativo assim comigo, pra dizer, ó, e acabou, adiante do seu lado, vá fazer, entendeu? Então, Deus é muito taxativo comigo. Na verdade, acho que Deus às vezes faz isso com algumas pessoas também, né? Pá, pum! Eu tiro a experiência mais recente que eu tive dessa forma aí, mais ou menos, foi que eu tava orando em prol de duas coisas, né? E o final da gestação de minha esposa foi bem complicado, que ela começou... Tudo que ela comia, ela vomitava. Aí eu vi o sofrimento, eu não tava aguentando, eu ia dormir angustiado. Aí eu cheguei de noite, dei aquela orada e falei, Senhor, para o Senhor me confirmar que é para mim fazer isso e tal, não sei o que lá, Thalita vai ter o bebê até tal dia. Aí eu vou entender que o Senhor tá mandando fazer isso. De madrugada, Thalita teve o bebê. Você pediu, toma aí, vai. Minha gente. De madrugada, vem, que ela vai ter, vamos pro maternidade. Eu falei, já?
Oxe, nem subiu a oração ainda. As orações, eu pensei que a oração ainda tava subindo. Tava subindo ainda. Deus é assim, Deus é terrível, gente. Não brinca com Deus, não. Essa canção, Deus me deu, e sabe quando foi uma luta já pra gravar. Coloquei a voz. Aí pronto, começou a luta, tudo travado, sabe? Tava tudo certo já. Aí de repente o cara do espaço cancelou. Aí de repente a iluminação cancelou. Eu digo, Jesus, meu pai. Quando vem essa luta aí que é pra gravar mesmo. Não, e tem uma frase tem uma parte da música que diz: quanto maior é a luta, maior é a promessa. Quanto mais luta tiver, é porque o negócio vai ser, o que Deus vai fazer é muito maior. E eu disse a uma amiga minha, eu digo, amiga, Deus está me fazendo viver essa música. Que a partir do momento que eu disse, gente, vou lançar, vai sair, aí aqui o negócio travou de vez. Eu digo, ó Jesus, eu vou descansar em ti. A música tá gravada? Tá gravada, graças a Deus. Já pensou em soltar um lyric vídeo? Já pensei, porém, eu acredito que hoje, isso é estudo de mercado, tá? Agora falando de uma parte mais profissional da coisa. Sim. Uma música, quando ela é lançada com um clipe, sim, tem um impacto muito maior, diferente do que com um lyric vídeo. Hoje as pessoas, elas não querem mais ouvir só música. As pessoas elas querem assistir. Sim, muito visual. É por isso que hoje as empresas, os cantores e tal, elas investem muito mais em clipe. Sim, porque o público de hoje, ele quer assistir ouvindo. Isso. Então, talvez se você lançar só a música, não tenha o mesmo impacto, o mesmo alcance, entende? Tô entendendo o que você tá falando. Então, é muito melhor lançar já tudo de vez. Então, tem só o single pra sair aí. Isso. Que a gente já escutou. E deixa eu te falar, do que eu tava falando acerca de viver, eu fui pro Rio de Janeiro nessa viagem. Cara, pense, por isso que eu falo, o segredo é você... Inclusive a gente vai perguntar algumas coisas aqui sobre o Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Tem coisas Eu queria entender, tem experiências do Rio de Janeiro. Os carioca gostam dos baianos, né? Porque já apareciam umas 4 ou 5 aqui. 5 pessoas que foram pra lá. O baiano... Mas o carioca e o baiano eu acho muito parecido. A gente é muito parecido. Nessa questão de alto astral. Eu acho o jeito mesmo. A gente faz amizade fácil. É a mesma coisa de lá, sabe? Não tem agonia. Sentou, 5 minutos já é amigo, já trocou telefone. Lá eles também são assim, são bastante parecidos. E aí eu fui pra lá, nessa viagem. Eu não ia pra o Rio de Janeiro, acho que foi eu ia em junho. Só que aí o negócio desandou, eu fui em julho. Desde que eu cheguei, creio em Deus, todo Uber que eu peguei era crente. Foi mesmo. Todo Uber, do início ao fim, diante de Deus. Todo Uber que eu entrava crente. Todo Uber que eu entrava crente. Cara, teve um dia que eu tava com a agenda, a gente foi pro shopping de tarde com os amigos. Aí do shopping eu ia pra agenda e depois ia voltar pra onde eu tava hospedada. Só que aí a gente acabou saindo tarde do shopping. Aí o pastor fez, Thalio, você vai chegar tarde na igreja, então é melhor você remarcar. Porque a gente pegou engarrafamento. Eu disse, pastor, então não tá bom. Ele, não, vai lá pra casa, toma um café e aí você vai de lá, você vai pra casa. Beleza, aí fui pra casa dele, tomamos o café, pá, aí chamei Uber. Chamei o Uber, cancelou. Chamei outro, cancelou. Chamei o Uber 5 vezes. Os 5 cancelaram. Eu digo, mostrei até a pastora, eu digo, pastora, pra aqui. Todo Uber cancelando, eu vou chamar o último agora. Chamei e veio. Aí me despedi dela, quando eu entro... O que é que tá tocando? Com muito louvor. Eu tô entendendo, Jesus. Aí eu cheguei pro motorista, o senhor é crente? Aí ele, sou. Eu digo, meu irmão, já entendi esse mistério. Chamei 5, cancelaram. Foi porque eu tinha que vir contigo mesmo. Aí eu falei, pronto, foi conversando das coisas de Deus e tal. Aí, menino, sabe o que é? A corrida foi 1 hora de relógio à distância. Cara, de quando eu entrei nesse carro até a hora de eu sair, Deus foi usando aquele homem pra falar comigo. Foi mesmo. Sabe o que começando e tal, aí ele fez, Thalita, deixa eu te fazer uma pergunta. Do nada, a gente falando sobre ministério e tal, aí ele parou e fez assim, homem, profeta. Ele fez, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já sofreu algum aborto? Aí eu fiz, não, chega a me assustar com a pergunta, né? Eu fiz, não, eu não sou casada. Ele fez, tá, mas você já teve algum aborto? Alguém na sua família teve aborto? Eu disse, já, minha mãe. Minha mãe já sofreu aborto 3 vezes. Antes de cada gravidez, ela teve um aborto. Eu tenho algo pra te passar, mas eu vou terminar. A gente terminou o assunto, ele fez. Lembra quando eu te perguntei?
Deus me mostra uma maldição hereditária na sua família, acerca de aborto. Algo foi alimentado lá atrás. Rapaz, quando esse homem falou assim, Deus tomou aquele homem. Rapaz, ele fez, e na hora eu lembrei de uma prima minha. Eu tenho uma prima que ela foi diagnosticada com problema no útero e já era sentença, ela não poderia ser mãe. E era o sonho da vida dela. Eu dizia, não, prima, a gente vai orar, a gente vai guerrear, não aceito isso não. Vamos orar. E assim, ela já estava desacreditada, tadinha, porque o médico já tinha dado a sentença, ela nunca poderia ser mãe. Na hora que o profeta falou isso, eu lembrei dela. Aí eu falei, eu tenho uma prima que ela não pode engravidar, tem problema e tal. Ele fez, pois é, Deus me mostra, tem uma maldição hereditária na sua família. E só para esclarecer pro pessoal, maldição hereditária não tem nada a ver com a pessoa tá em pecado, não. É uma iniquidade que alguém lá atrás cometeu e isso se derrama pela geração. E aí, nesse dia, Deus revelou para esse profeta que existia uma maldição hereditária na minha família acerca de aborto. Ele fez, não, a gente vai orar e vai quebrar isso agora. Eu tô falando assim, mas meu irmão, aquele carro tava tomado pela glória. Né? O quê? Menina, eu chorava, tomado pela glória de Deus. Aí ele pegou minha mão, a gente começou a orar, ele fez tudo que eu falava, você repete. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu quebro agora toda a maldição. Ele fez, coloca a mão no teu útero, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quebro agora toda a maldição que entrou na minha família através de um índio. Cara, meu avô era índio. Caramba! Meu avô era índio. Deus revelou quem foi, por onde entrou, o demônio que foi alimentado. Deus revelou tudo. E o que eu mais achei impressionante, digo, meu Deus, Deus, tu és terrível. Porque justamente na minha família, por parte de mãe, que acontecia esse problema. Porque minha mãe teve aborto, a minha prima não conseguia engravidar, a minha prima tinha engravidado, perdeu o bebê. Só 2 tias minhas que eu não sabia se tinha ou não. E sabe, não é que Deus revelou da outra... Não, sabe, tudo certinho. Eu digo, Senhor, eu chorava. Eu digo, Jesus, e eu lembrei de algo que aconteceu comigo em Ilhéus, no ano de 2018, ou foi 2019. Eu fui cantar no Congresso de Mulheres. Quando eu tô cantando, sobe um profeta no púlpito. Ele fez, você sente dor no seu útero? Desse jeito. Aí eu fiz, às vezes eu sinto. Na adolescência eu sentia muitas dores no pé da barriga. Mas sabe quando você... Aquela coisa que você não descobre... Tá tudo bem, né? Então não procurei saber, deixa quieto. Mas eu sempre senti que ou eu não poderia ser mãe, ou eu teria muita dificuldade para engravidar. Sempre senti isso. Ninguém nunca me falou, nunca fui nem médico, nada, mas eu sempre senti. E nesse dia, sabe, Deus escolheu aquele dia para quebrar essa maldição que existia. Eu sentia que existia algo. E nesse dia Deus trouxe a luz justamente para quebrar. E aí eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu tava hospedada na casa de uma amiga. Eu, aos prantos, eu fui logo falando pra ela, Deus falou comigo, pra ela não pensar que eu tinha sido assaltada. Eu digo, Deus falou comigo, amiga. Aí contei pra ela tudo o que tinha acontecido. Ela, menina, foi mesmo? Eu digo, foi. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu fui pra ADVEC, lá no Rio de Janeiro, pro culto. Tá eu no culto, a pregadora pregando. Foi até Gabriela Lopes pregando. No meio da pregação, ela parou e fez assim, irmãos, eu tô vendo uma corrente no teto dessa igreja. E essa corrente, ela tá meio que despedaçada por um ato profético que você fez. Deus hoje aqui tá selando uma quebra de maldição hereditária na família de alguém na área de aborto. Deus tá selando hoje para te dar vitória, irmão. Ai, o mais lindo de tudo. 4 dias depois, meu telefone toca com teste de gravidez. Quem tava grávida? Sua prima. Minha prima. Caramba! Hoje tá com 7, 8 meses, vai parir mês que vem. Deus é terrível. Cara, Deus é Deus. Eu digo, Senhor, esse foi um dos. Eu digo, Jesus, o que é que o Senhor vai fazer até eu lançar essa música? Porque, sabe... Deus está me fazendo viver realmente essa canção. Forte, né? Forte, muito forte. Aí eu vou trazer pra gíria da rua e falar assim, Deus é barril, viu? Deus é Deus, gente. É barril. Fora a questão do lançamento da música, tem algum outro plano que você pretende pra questão ministerial fazer?
A gente tá planejando, depois desses lançamentos, a gente fazer uma live também, só que aí é plano futuro. Primeiro eu tô focada pra lançar logo essas músicas. E aí a gente tem um projeto de lives e lives também com amigos. Mas aí é projeto. Mas aí seria lives 2022. no Instagram ou no YouTube? YouTube. Do YouTube a gente joga pra tudo, né? Sim. Qual é a maior dificuldade de hoje pra manter o ministério? Cara, a maior dificuldade hoje pra manter o ministério. No meu caso, eu acho que não é nem dificuldade. Tipo assim, o maior desafio que eu tenho hoje é focar em Deus. Tipo assim, porque as pessoas acham que ministério é só chegar e cantar. Não é. Você sofre muitas guerras, você sofre muitos levantes, é muita gente querendo te parar, é muita gente querendo te derrubar, é muita gente, sabe, querendo frustrar os projetos de Deus na sua vida. E se você não focar em Deus, você cai. Eu até vi uma postagem que você fez no Instagram falando, meu Deus, como é que alguém me denuncia? Eu coloquei o que aqui de moral pra você me denunciar? Gente, é muita guerra, porque assim você se torna alvo muito fácil, entendeu? E assim, parece que tá na moda esse negócio agora, né? Que todo mundo... Eu não... Olha, só Jesus na causa. Eu digo, se derrubar minha conta, Satanás. Você vai ver. Porque denunciaram, eu nem sei porquê. Aí o Instagram mandou notificação e tal. Eu digo, gente, me ajuda aí. Eu acho que o Instagram deveria notificar. Fica a dica aí no Instagram. Eu sei que vocês são empresa grande, mas notificar e dar uma forma da pessoa se defender. Tem que haver uma investigação ali e tal. Porque de repente, se o algoritmo só tá acusando e não vê o seu perfil, o que é que você faz, aí fica difícil. Porque qualquer um pode derrubar a conta de qualquer um. Por exemplo, se unir 5 pessoas pra denunciar ali, já foi. Pois é, já foi. E aí? Complicado. É complicado mesmo. Agora, vigia Instagram. Vigia. Os melhores momentos ministerial até hoje aí nessa caminhada. Melhores momentos. Quando terminar, a gente perguntar de novo do Rio. Não esqueci, não. Gente, melhores momentos. Nossa, olha, eu tenho vários momentos bons, mas assim, o que me marca mesmo é... Teve uma vez que eu fui cantar num evento, cara, e eu cantando o louvor, e eu vi o cara largar a muleta e começar a andar. Top. Isso pra mim, sabe? Pessoas quando... Eu pego muito, assim, esses testemunhos, sabe? Isso pra mim esse é o melhor momento, que alguém chega pra mim e fala, poxa, Deus me levantou da depressão. Quando eu te ouvi cantar, Deus falou comigo, sabe? E aí eu senti Deus. É prazeroso demais. Ai, pra mim, o melhor momento é isso aí. E que Deus me dê mais e mais e mais, porque é maravilhoso. E é uma coisa que impulsiona mais ainda a questão de ter que continuar. Sim. Né? Sim. Tem que continuar. A perguntar do Rio, as experiências do Vou Rio? falar do Rio. Ai, meu Deus. A galera que teve lá no Rio, né? Foi todos, né? Todos subiu o morro. Chegou a subir o morro lá? Não cheguei. No dia que eu subi, eu tive que voltar. Foi mesmo. Mas não subi o morro, não conheci. O morro agora sim. O Rio de Janeiro é uma cidade, um estado realmente carente de muita oração. Porque lá o bicho pega realmente. É muita guerra nessa questão de milícia, de tráfico, de tudo. É muita guerra mesmo. E mesmo nessa guerra, lá eles estão muito melhores do que a gente. Porque na pandemia a gente sofreu muito mais. Porque aqui as igrejas fecharam totalmente. Sim. A gente teve lockdown, fecha tudo. Lá eles ainda conseguiram ter cultos e tal. Lá ainda estava aberto. Aqui não, por incrível que pareça. Mas lá é muito pesado. Muito pesado. Basicamente a gente tem uma ideia, mas quando a gente vê uma pessoa que foi lá, uma pessoa de perto... Tiveram algumas experiências aqui de arma no rosto. É meio que... É muito pesado. Muito impactante. Vamos pro Instagram, né? Tem só uma pergunta. Vamos lá pro Instagram. Muito obrigado a todos. A pergunta santa aqui do Instagram. E eu acho que foi a mesma coisa que eu perguntei aqui, mas eu só vou confirmar. E você, se quiser mandar pergunta no Instagram, os próximos programas podem ficar à vontade. Faça parte do Vai na Fé Podcast também, tá? Agora um momento descontraído. Porque essa galera mais do Pentecostal assim fala assim, Deus é terrível. Né? Eu tava reparando assim, tem uns três que veio aqui, eu falei, por que eles falam Deus é terrível, né? Um negócio mais... Pra quem
terra. Tá de fora e ver Deus é terrível, parece que Deus é mau. Né? Apesar que essa semana, eu não sei se foi em alguma das reuniões que eu tava ou se eu tava lendo e tinha uma passagem que fala que Deus é terrível, não sei o que, não sei o que. Tá ligado? Mas não era numa forma pejorativa, não. Mas deixa ela explicar, assim, porque esse bordão... Eu acho que é mais assim, na questão de Deus é muito poderoso, sabe? Sim, Deus sim, é terrível. Deus é muito poderoso, sabe? Eu acho que se tornou mais um bordão mesmo. Sabe? É que nem é o vocabulário pentecostal. Terra, manto, varão. É porque... Vaso. A gente... Eu tô usando vaso agora. Agora eu tô usando vaso. O nosso segmento é... tipo Batista, né? E não é comum, assim, esse tipo... Vaso a gente... E aí, vaso? E aí, varão? Alguma coisa Mas assim. eu agora tô usando vaso, até porque lá a gente tá no... como é? Alguma coisa de vaso, que eu esqueci. É o tema do ano. O vaso na mão do... o vaso na mão do oleiro. Então eu peguei isso aí, agora quando eu mando a mensagem... A gente chama de igreja, não sei se vocês também têm. Lá a gente tem o hábito de chamar de igreja. E a igreja, não sei o quê. E aí, igreja, não sei o quê. Igreja, vem cá, igreja. É muito Quando não sabe o nome do irmão. Esses vocabulários santos. Você anda um bocado de dia com o cara e não sabe o nome. Ô Vaso, vem cá, varão. Ô varão. Vaso de Deus. Eu acho peculiar, velho, porque, tipo assim, tô de Salvador, mas você vai em um, é uma forma de conversar, vai em outra igreja, é outra forma, eu acho massa, velho. Bem peculiar, assim, velho. Parece tipo você. E baiano parece que sai de uma cidade pra outra, né? sotaque, né? E baiano gosta de criar coisas, né? Meu Deus. Deixa eu ver aqui o arroba que eu esqueci de ver. É arroba até novo aqui no canal, cara. Eu fiquei feliz por eles terem colocado. Junisté vai estar aqui com a gente. A gente abriu esse final de semana uma caixinha de indicações e foi tipo meio mundo de mensagens só pedindo de Junisté. Eles vão estar aqui com a gente no ao vivo, que a gente vai fazer no final do mês. E aí eles fizeram a pergunta aqui: qual foi o momento mais difícil do seu ministério e como você enfrentou? O momento mais difícil do meu ministério foi quando eu tive depressão. Eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque, como a gente falou no início, você trazer para a realidade que você é um ser humano, que você está passível aos problemas que todo mundo sofre. E 2016, eu tive uma crise muito forte. 2016 até 2000. Não foi nem na pandemia, né? Foi fora. Não, fora. Por incrível que pareça, o período da pandemia foi o período mais forte que eu tive. E Deus sabe todas as coisas, né? Porque senão, meu Deus, tinha acabado de vez. Aí, 2016 até 2018, por aí, foram períodos muito tensos pra mim. Porque eu não queria mais cantar. Entrei na caverna, literalmente. Sabe aquele período que você se depara com a realidade e com as promessas de Deus e não encaixa? Sim. E aí dá aquele nó na sua cabeça que você não entende. E já tinha passado por muitas decepções. E aí você acaba... quando você não tem uma estrutura em Deus, você acaba culpando Deus por tudo. Ah, Deus, porque tu tá me permitindo passar por isso? E você não entende que você precisa passar por isso. Como a gente falou, tem situações que você precisa passar pelo processo. E quando você não entende, quando você não tem essa maturidade de dizer, não, eu preciso passar, você dá um nó na sua cabeça e fica doido. E foi esse processo que eu vivi. E graças a Deus, a mão do Todo-Poderoso me levantou, me ergueu. Hoje eu digo pra você, tudo que eu passei, hoje eu sei pra que eu passei, sabe? Pra ajudar a levantar outras pessoas, pra ajudar a trazer a vida. Porque o que acontece? Quando a pessoa tá nesse momento cinza, ela não vê o futuro. Ela acha que ela vai morrer ali. Exato. Que não existe uma nova história, que não é capaz dela sair daquele buraco, que acabou, que sabe, ela vive aquilo ali. E era o que eu vivia diariamente, acabou. Não tem condições mais de eu voltar a cantar. E hoje, quando eu vejo tudo que Deus, sabe, faz, está fazendo e vai fazer, eu digo, Senhor Jesus. E eu sempre falo isso, eu digo, gente, Deus é Deus de recomeços. Nunca acho que chegou ao seu fim. Porque Deus sempre vai trazer uma nova história pra você. E geralmente quando vem o recomeço é tipo dupla honra, né? Vem com uma potência muito maior do que você estava antes. Demais. E Deus é lindo, porque Deus é como se Deus... Deus, ele realmente mostra o poder dele. Sabe? O nada, eu saí do nada pro tudo com Deus.
Não é questão de ter coisas, não. É espiritual, Sim, sabe? sim. Cara, eu não conseguia orar. Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu não tinha mais alegria, sabe? De ouvir um louvor, de estar na casa de Deus. Então eu digo, meu Deus, acabou. Morreu. Thalita Barbosa morreu. Esse período precisou de psicólogo, coisa assim? Nunca tive. Meu psicólogo foi Deus. Foi. Tive momentos que eu no meu quarto, oh meu Deus, incrível que pareça, eu tenho uma agenda. Essa agenda era o meu psicólogo. Eu escrevia cartas para Deus. Tudo que eu sentia, eu escrevia. Eu fazia cartas. A agenda tá lá em casa até hoje. E eu escrevia, botava tudo para fora. Escrevia. Tudo. Tanto que tem 3 anos da minha vida naquela agenda. Eu botava tudo pra fora. E eu até aconselho as pessoas a fazerem isso, porque é uma forma de terapia. Porque às vezes você não se sente bem de conversar com um amigo, de conversar com alguém, desabafar com alguém. Esse foi o meu método de desabafar, sabe? Eu desabafava com Deus e escrevia. É bom porque você tá... E realmente... Você tá desabafando, né? Sim, ajuda. Aí pronto, fui fazendo cartas pra Deus, cartas desabafava. E Deus escuta. Oh, Deus escuta a carta. Eu falo, sabe por quê? Uma parada até descontraída. Eu tava no trabalho, a gente ia ter auditoria, né? E aí, o auditor tava dentro da sala e eu não podia orar, não podia fazer nada. Eu comecei a escrever, Senhor, em nome de Jesus, por favor, não deixa que ele pegue nada aqui nessa audição. Principalmente na minha parte, Senhor, não deixe que ele passe despercebido, porque eu tentei, fiz de tudo pra poder ficar tudo ok. Deu certo. Pegou nada. Pois é. Deus ouve, Deus é terrível. Deus é terrível demais. Então, assim, Deus me levantou de novo, de uma forma totalmente sobrenatural. E o mais lindo de Deus é essa transformação que ele faz. Porque quem olha hoje pra mim, que olha hoje pra você, e você conta as suas lutas, fala, não é possível que ela passou por tudo isso. Olha como ela tá, olha como ele tá. Sabe? Tá tão bem, tá sendo usado por Deus, sabe? Mas Deus é lindo, essa transformação que Deus faz é muito linda. Então eu sempre falo, Deus é Deus de recomeço. Nunca duvide do que Deus pode fazer na vida de alguém. Já teve problema com voz? Todo cantor sempre tem meu Deus. Um períodozinho que você vai assim, eita, eu preciso dar uma recalibrada aqui na minha voz. E eu sofro demais com o tempo. Tipo, tá sol e de repente fecha. Assim. Oh, meu Deus. É guerra. Pra cantar de manhã, Senhor Jesus. É pela graça. Vai ter que fazer muito exercício. Não, porque eu às vezes dá pra... Quando tem, me bate de noite. Mas não é questão de tipo, quero cantar de noite. Porque a minha voz realmente não flui muito bem de manhã. Então eu prefiro cantar mais à noite por conta disso. Então as minhas agendas geralmente são mais à noite por conta disso. Mas aí você tem que aprender, né? Fazer exercício, aquecimento, não sei o quê. Tô aprendendo ainda, né? Pra me ajudar, porque... Isso aí ajuda bacana. Ajuda demais. A gente tá até vendo pra gente trazer uma fonoaudióloga aqui. Muito bom. Porque como a gente recebe muitos cantores aqui... É legal, porque aí depois eles podem assistir e falar assim, cara, isso aqui vai me ajudar. Né? A gente tá marcando aí pra poder trazer ela aqui, pra poder ela dar essas dicas pra galera do canto, né? Muito bom. Quer deixar algum recado pra alguém? Quer falar alguma coisa a mais? Quem denunciou minha conta vai se ver com Jesus. Esse é o recado que eu quero deixar. Não façam isso, galera. Ai, minha gente, quero dizer pra vocês, acompanhem os meninos, né? Que esse podcast maravilhoso. E vou voltar aqui, já quero me convidar. Claro. Quando estiver lançado o clipe, voltaremos. Venha poucos dias antes de lançar. Pronto. Viu que a gente enfatiza e a gente vai postando também pra divulgar. Pronto, vai ser massa. Aí você lembra, gente, aí eu vou lançar o clipe. Se for antes vai ser melhor ainda, porque... Eu, no seu lugar, já tava ansioso. Eu já tava, não, a gente vai lançar... meu Deus. Vai lançar logo no início do mês aí, viu? Vai dar Por tudo isso que eu certo, perguntei no link de vídeo, que eu já fico... Não, a gente tem que dar um jeito de... Apesar que eu sou meio mangueado com essas coisas. Porque eu vou contar a história. Não. Vou contar. Eu tenho 3 músicas, 3 músicas gravadas faltando sua voz. Então Deus tava falando com alguém aqui, né? Tinha uma música já pronta, ele ficou
ficou, rapaz, se eu morrer e não postar essa música, ninguém ouvir essa música. Ele rápido fez um lyric e botou. Ele ficou com medo. Mas é. A galera tá enjoada de ver essa história, mas foi verdade mesmo. Eu tava de noite, bateu de noite, assim, eu falei, rapaz, se eu morrer hoje, eu não vou ter lançado nenhuma música no YouTube, velho. Pois Não é possível. Aí eu falei, não, hoje eu vou. Peguei um vídeo que eu tava tocando violão, larguei lá a letra e falei, pronto, hoje vai. E aí larguei lá. Que nada. Pois é. Vou voltar até a ouvir. Ela nunca mais eu ouvi. Pois é. Tá aí todo dia na rádio aí do bairro, velho. Tem que trazer aqui pra rádio do bairro também, que a galera. A gente Ney mesmo, que produz as músicas. Inclusive, se você quiser, SM Produções, né? Ele, inclusive, liberou aqui a gente fazer um sorteio de um cover gravado, né? Ele vai produzir o cover da pessoa toda. A gente vai fazer esse sorteio dia 29. Eita, vai ser bênção. E eu te indico aí, trabalha super bem. Né, na parte de gravação, de produção da música, é show de bola. Inclusive, até ele tá iniciando muito bem também na questão dos vídeos. Aí, quando ele vai produzir alguém, ele faz tudo, mas a gente tem a parceria. Quando ele vai gravar pra ele, aí eu vou fazer pra ele. Eu ajudo ele, sempre. Uma outra ajudou. Uma outra ajudou. Aí também, quando é pra me gravar minhas músicas, ele grava. Minha música já tem lá quase um ano já na mão dele. Lá ele tá gravando com Ulisses, inclusive. Ulisses Venas, isso, tá gravando com de Jesus. Aquela benção. Deixa ele. Viu? Mas, volte mesmo. Volte mesmo, vai ser um prazer recebê-lo aqui de novo. Foi um prazer mesmo. No final, você deixa já o telefone do Pastor Tito pra gente convidar ele também pra vir aqui contar esse testemunho. Aí, vou deixar. Que pra ele também isso aqui é normal, né? Aí entra aquela questão do clipe que você falou de escutar vendo. Sim, né? sim. Por exemplo, eu nunca escutei podcast só no fone. Eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir. Por mais que a pessoa esteja lá paradinha, só conversando, eu quero assistir, eu quero ver a afeição. Não tem jeito. A nova geração é assim. Mas é isso, então... Então pronto. Agora, painho, eu vou dizer a vocês, preparem umas 10 horas de relógio, porque o homem fala. Não, mas é isso mesmo que a gente quer. Intuito é esse. Eu vou trazer um café pra poder ficar aqui só tomando cafezinho, né? E ele falar mesmo, que com certeza ele tem bastante história. Não, tem. Né? Ainda mais ele que ele já passou por muita igreja, né? Quer dizer, como pastor, eu tô falando, né? Sim. Então, ele já conhece vários membros da igreja aí que eu imagino que ele já deve ter passado meio mundo de história, meio mundo de barra, meio mundo de vitória também, né? E o que tá motivando Vai na Fé são as histórias de fé, né? É o que tá impulsionando esse podcast aqui, tá sendo bem legal. Os feedback que a gente recebe, assim, da galera que às vezes tá até se firmando na fé, vendo os exemplos, né? Pô, é muito bacana, velho. Isso aí. Isso aí, é importante. Tudo que a gente passa, você não pode guardar pra você. Você tem que contar. Porque é o que vai edificar. Sabe, pessoas vão assistem o podcast de vocês, aí, poxa, não sabia. E a gente não tem noção do que aconteceu. Já teve gente de São Paulo que procurou a gente. Como isso chegou lá? Exatamente. Pernambuco, teve um rapaz, e até um abraço aí, Vini. Ele procurou a gente e disse que o que estava ajudando ele a se manter na fé, porque ele era novo, era assistir o podcast. Eu falei, puxa. Porque a gente começou e a gente, tipo, não fez divulgação nenhuma. A gente abriu o canal no YouTube, fez o Instagram e vou fazendo. Vou fazendo. E aí a gente tá, tipo assim... A única divulgação foi a galera que é conhecida da igreja, os amigos, da família. Hoje, assim, a galera da igreja acompanha. Tem algumas pessoas que são fiéis, assistem todos os podcasts. Mas tem gente que também não assiste, né? Vamos dizer assim que 10% da igreja hoje assiste. Mas a gente, graças a Deus, tem muita gente que tá vindo de fora, que assiste, e aí passa pra outra pessoa, que passa pra outra pessoa, e tem chegado... E tá ali, né? Vira realmente um documentário pra vida toda. Você vai ficar ali na internet. E a internet, o lado bom da internet, é isso, não tem limite. Você pode estar... Amanhã você pode estar na China, sabe? Sim. É muito abrangente essa questão. Então é necessário, sim. E eu sempre defendo isso, essa questão de você trazer um bom conteúdo. Sim. Sabe, eu sempre falo pro pessoal, tenha cuidado, sabe, avalie mesmo quem você segue nas redes sociais, porque é o que você vai consumir todo dia. Sim. Isso é verdade. Tem gente que todo dia só vê porcaria, só vê notícia ruim. Pô, entendeu? E disso já tá cheio, né?
Exatamente. Precisa a gente, que somos cristãos, se levantar pra encher de coisas boas lá. Aí a ideia justamente do podcast é falar vai na fé. Não só tratando de fé, mas tipo a pessoa, eu vou vender isso aqui, vou abrir uma barraquinha, vai na fé, meu irmão, vai dar certo. Você tá entendendo? E a gente, graças a Deus, tem entrado num nicho que é mostrar um lado da pessoa que na igreja não dá pra contar. Sim. Entendeu? É. Não dá pra contar toda a história porque às vezes é um tempo muito grande, então não dá pra igreja ficar lá assistindo. Não dá pra tal. dar risada também. Mas verdade. o podcast você pode assistir 10 minutos aqui, mais tarde você assiste mais 10 minutos. Mas que nem eu, pé. Vou assistir Ele assiste podcast pouquinho, partido. E, tipo, compartilhar pras pessoas, cara, a história dessa pessoa aqui, sabe? Tipo, Eu fui recentemente assistir um podcast 3 horas e quase 4. Eu falei, velho, esse aqui vai ser partidinho. Eu já sou vontade dele. Por exemplo, eu chego aqui depois do podcast, às vezes eu vou assistir. Aí boto lá e assisto todo. Todinho, né? De vez. Eu não sou. No caso de podcast, eu não gosto muito de partir, não, porque às vezes eu perco O fio da meada. o fio da meada. Eu tava falando com os meninos, às vezes eu assisto a primeira temporada de uma série. Aí quando sai a segunda, eu tenho que assistir a primeira toda de novo pra poder. Pra entender, né? Eu já entendo assim que eu começo a segunda. Ah, meu querido, sua mente é mais pra frente. Eu tô novo. Você tá bem assim, Thalita? Você tá bem assim? Tô novo ainda, a mente ainda tá funcionando. Olha isso, escolha tá vendo? Eita, que vai chegar uma época que você vai precisar assistir tudo de novo. Eu falo assim, os meninos nem tão velhos assim, né, mesmo? Mas é isso, a gente agradece, Thalita. Eu fiquei muito feliz por ter você aqui. E seu carisma é contagiante. Né? Essa pessoa simples, vai falando e tal. Tô ansioso pra ver essa música aí, velho. O conjunto. É porque músico quer ver logo como é que ganha a estrutura da música. Orem. Aí, ó, Vocês agora sabem o babado, o processo que tá pra sair essa música. Tomara que saia. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. O que precisar também da gente, a gente tá aí pra ajudar. Amém. Tá? Vou precisar muito. Pode contar com a gente. O ideal pra gente aqui é espalhar o reino de Deus, né? Através de música, de peça, de podcast. O importante é botar o nome de Jesus aí no meio. Glória a Deus, é isso aí. E aí, a gente agradece, né? E espero que logo antes do lançamento você esteja aqui com a gente. Logo tá aqui de novo. Março, né? né? Testemunhos. Março. Março falou. Né? Semana Pra poder- antes a gente vê. Isso. Pra poder edificar mais vidas ainda. Amém. E E eu tenho certeza que tem mais história aí. Tem muita coisa ainda muita pra- coisa. Ela nem subiu o morro ainda. Daqui até lá ainda vai subir o morro. Gente, você lembra que vocês falaram do morro? Subir. Agora, meu irmão já foi, viu? Meu irmão tem história pra contar do morro. Aí. Guerra. Aí vai chamar a família Barbosa toda aqui toda. pra poder vir aqui Seria top. fazer um podcast de família. Não Vem é? Thalita Barbosa, Ô, Tito menino, Barbosa, vai ser lá, seu viu? irmão e sua mãe. Botar Pronto. todo mundo aqui pra poder conversar. Mas é muito Eu bom. gostei da ideia. Eu gostei da ideia. Aí. Mas é isso, a gente agradece de coração. Galera, Obrigada, a gente vai colocar lá o Instagram dela. Acompanhe, né, e vai galera. tudo lá Muito legal. e é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Se quiser dar um tchau pra galera também. Beijo, minha gente. Sou fã de Deus na sua vida. Deus Vai na abençoe, fé, vai na fé. Tchau, tchau.